Olá, este trabalho é intitulado O uso da terminalia catapa como agente coagulante no tratamento de água. Foi realizado como parte dos requisitos de conclusão do curso Técnico em Química pelo Instituto Federal do Pará. É apresentado por mim, Riel Martins, Arthur Pérez e Elionai Souza. Bom, para a água estar disponível em nossa casa, ela deve passar por uma estação de tratamento de água, onde são ajustados vários parâmetros. Uma das etapas mais importantes é a coagulação e a floculação, que remove os sólidos suspensos responsáveis pelo aspecto turvo da água. Para isso, são empregados reagentes químicos de origem orgânica ou inorgânica, sendo mais utilizado o sulfato de alumínio, de origem inorgânica. Seu uso possui vantagens e desvantagens. É um reagente de fácil transporte, baixo custo e eficiente. Porém, os problemas associados ao seu uso são a concentração de alumínio no lodo após a etapa de decantação da sujeira, já que o alumínio não é biodegradável, e o risco de resíduos de alumínio permanecerem na água que é levada às residências, que podem estar associados a problemas de saúde graves se ingeridos, como Alzheimer, Parkinson, além de outras doenças como úlceras, vômitos e diarreias. Uma solução para o risco do sulfato de alumínio seria a utilização de coagulantes orgânicos, que são biopolímeros atóxicos de baixo custo e biodegradáveis, que propõem, além disso, uma utilização sustentável de determinadas matérias-primas. Dentre os coagulantes orgânicos, temos a quitosana, na foto superior direita, e o tanino, na parte inferior. Os taninos são compostos presentes no metabolismo secundário vegetal, da classe dos compostos fenólicos, que apresentam polifenóis em sua estrutura, e são derivados dos ácidos gálicos e elágicos, nas figuras 6 e 7. Podem ser hidrolisáveis ou condensados. Nos taninos hidrolisáveis, na figura 8, a gente pode ver ocorre a esterificação do grupo hidroxila dos açúcares. São chamados assim por serem passíveis de hidrólise ácida ou enzimática. Os taninos condensados, na figura 9, são polímeros do flavan 3-ol ou flavan 3,4-diol, que variam de 2 a 50 unidades. Possuem propriedade de formar ligações coordenadas ou absorver metais, proteínas e outras macromoléculas. Na figura 11, temos a ligação de hidrogênio que ocorre entre o grupo hidroxila dos taninos e o grupo amida das proteínas. Essa é a reação responsável pelo sabor adstringente de alguns frutos que ingerimos, ocorrendo assim a precipitação da proteína. Na figura 12, temos uma troca iônica que resulta na complexação de metais. A terminalia catapa, objeto desse estudo, é uma árvore de grande porte, nativa do sudeste da Ásia e cresce bem em climas tropicais e subtropicais, reconhecida pelas grandes áreas de sombra que proporciona. Seus frutos medem de 5 a 7 centímetros e possuem sabor adstringente, não sendo aproveitados comercialmente. O objetivo geral deste trabalho foi fazer a extração de materiais provenientes da terminalia catapa e analisar sua utilização como coagulantes e floculantes para a substituição de outros coagulantes inorgânicos nas estações de tratamento de água. Os objetivos específicos foram realizar a extração do vegetal em estudo, caracterizar os taninos presentes nos extratos, comparar a ação coagulante desses extratos com o sulfato de alumínio e propor a utilização alternativa da biomassa da terminalia. A coleta do material vegetal da terminalia catapa foi feita nas proximidades do Instituto Federal do Pará, campus Belém. As partes coletadas foram os frutos inteiros e a casca da árvore. A coleta da matéria-prima foi feita em 2 períodos diferentes, para preservar o uso da matéria orgânica fresca para cada ensaio executado. Nas imagens deste slide, podemos ver o processo do caroço, da secagem em estufa até a cominuição do mesmo. Já nestas imagens, pode-se observar a casca da árvore, também sua secagem e cominuição. E aqui podemos ver o pericarpo sendo reservado em recipiente de plástico. Todas as matérias-primas foram submetidas à extração por refluxo em um extrator de Soxhlet utilizando apenas água como solvente. Após a extração, todos os materiais foram filtrados e armazenados. A metodologia de caracterização dos taninos está disposta pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia e foram realizados 3 testes diferentes para cada extrato e feitos em tubos de ensaio numerados de 1 a 3, utilizando o padrão positivo e branco para comparação.
No primeiro foi adicionado 2 ml do extrato, mais 2 gotas de ácido clorídrico, mais uma solução de gelatina a 2,5% gota a gota. A precipitação indica a presença de taninos. No segundo foi adicionado 2 ml do extrato, mais 10 ml de água destilada, mais 2 a 4 gotas de solução de cloreto de ferro a 1%. A cor azul indica taninos hidrolisáveis e a cor verde, taninos condensados. E para o terceiro teste, foi adicionado 5 ml do extrato, mais 10 ml de solução de ácido acético a 10%, mais 5 ml da solução de acetato de chumbo a 10%. A formação de precipitado esbranquecido indica a presença de taninos hidrolisáveis. A metodologia para a captação de água para análise foi feita a partir da metodologia de Adolfo Lutz, e a água foi coletada nas proximidades do residencial Clodomir Nazaré de Belém, em Ananindeua, Pará. A metodologia para o teste de floculação foi feita de acordo com os princípios aplicados às estações de tratamento de água, e foi adaptada pelos autores. Para uma alíquota de 30 ml de água in natura, dosou-se os extratos e a solução de sulfato de alumínio 1% em 10, 7,5 e 5% do volume de água. O sistema foi montado em tubos de ensaio e na sequência levados para a centrifugação por 3 minutos a 1000 rpm. Após a centrifugação, mediu-se a turbidez do sistema. Acerca dos resultados do nosso trabalho, nesta primeira tabela estão apresentados os resultados da caracterização das amostras para identificação de taninos nos 3 testes realizados. Bom, podemos destacar que no teste 1, a casca da árvore, a epiderme, ela foi a única que apresentou positivo para taninos. Entretanto, as outras 2 amostras elas não apresentaram resultado negativo, apenas em virtude da coloração intensa foi imperceptível a visualização do resultado, que era o precipitado formado após a reação da gelatina com o possível tanino da amostra. O teste 2, ele também foi perceptível apenas na casca da árvore, que é a epiderme, que classificaria os taninos como hidrolisáveis ou condensáveis. E a epiderme ela foi a única que mudou a coloração para azul, que caracterizava como hidrolisáveis. As outras 2 amostras apresentaram imperceptível. E o teste 3 apresentou positivo, que era a formação do precipitado com acetato de chumbo. Foi possível observação do precipitado nas 3 amostras realizadas. Bom, como nessa segunda tabela nós temos os resultados da coagulação e floculação dos extratos iniciais e da água in natura. Eles estão organizados em ordem crescente de unidade de turbidez e de acordo com as imagens acima também. Por exemplo, a água in natura é a primeira imagem da esquerda. O extrato do caroço, a imagem dele, é a segunda imagem da esquerda para a direita e assim sucessivamente. Nessa tabela 3 estão indicados para quanto foi a turbidez após a inserção das amostras nas determinadas concentrações. Por exemplo, o pericarpo, que é a casca, após ser colocada na concentração de 10% na água in natura, anteriormente nós observamos que a turbidez da água era 27,9 e foi para 35,10. E a tabela 4 está indicando quanto variou, ou seja, de 27,9 para 35,10 variou 7,2. Podemos constatar com isso que o sulfato de alumínio ele foi o único que se aproximou dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que define um limite máximo de 5 unidades de turbidez para água comerciais, para águas potáveis, próprias para consumo. E podemos observar também que o teste com o caroço, com o extrato do caroço, na concentração de 10% e 7,5%, foram os únicos extratos da Terminalia catapa que conseguiram diminuir a turbidez da água in natura. Como conclusão do nosso trabalho, nós temos que o extrato do caroço ele foi o único que se apresentou apto para a floculação, mesmo apresentando um potencial de floculação inferior em relação a outros coagulantes, floculantes utilizados nas estações de tratamento, mas ele se apresentou apto pois reduziu a turbidez da água in natura inicial. E, além disso, nós podemos concluir também que um dos grandes interferentes do nosso trabalho na visualização dos nossos resultados foi a coloração intensa e característica dos extratos obtidos. E sugerimos, por conta disso,
que nas próximas estações com taninos da terminalia catapa sejam utilizados solventes que auxiliem na despigmentação dos extratos, visando extratos menos intensos. E ainda neste quesito de coloração intensa, nós sugerimos também um estudo acerca das antocianinas presentes na terminalia catapa, pois essa classe também é metabólito secundário da classe dos flavonoides, e eles são a maior classe de pigmentos vegetais hidrossolúveis. E depois da clorofila, eles são os pigmentos vegetais mais importantes do reino vegetal.